De Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 57. A agitação que essa extraordinária visita provocou no espírito de Elizabeth não poderia ser facilmente dominada. E durante várias horas ela não pôde deixar de pensar incessantemente naquilo. Lady Catherine, segundo parecia, tinha se dado ao trabalho de sair de Rosings e empreender aquela viagem com o único objetivo de desmanchar seu suposto noivado com Mr. Darcy. Não era mal pensado, de fato. Mas de onde poderia originar a notícia de tal noivado? Elizabeth não sabia determinar. Por fim, lembrou-se de que o fato de ele ser um íntimo amigo de Bingley e ela, irmã de Jane, fosse suficiente para, em uma altura em que a expectativa de um casamento alerta o espírito das pessoas para outro, originar tal ideia. Ela própria não deixara de sentir que o casamento da irmã juntá-los-ia com maior frequência e, provavelmente, que seus vizinhos Lucas, pois fora de certo por seu intermédio que a notícia chegara através dos Collins aos ouvidos de Lady Catherine, tinham apresentado como coisa quase certa e imediata aquilo que ela própria encarava como uma remota possibilidade em um futuro longínquo. Refletindo sobre as expressões de Lady Catherine, ela não era estranha a uma certa inquietude quanto às possíveis consequências de tal interferência. Pelo que ela dissera de sua resolução em impedir o casamento, ocorreu a Elizabeth que ela devia ter em mente uma entrevista com o sobrinho. E como reagiria ele à sua representação das consequências funestas ligadas a tal ato? Ela não ousava pronunciar-se. Elizabeth não sabia qual a afeição de Mr. Darcy pela tia, nem a confiança que ele depositava nas suas opiniões, mas era natural que ele tivesse maior consideração por sua excelência que ela própria. E era certo que, ao enumerar as misérias de um casamento com uma pessoa cujos parentes eram tão inferiores aos seus, ela o atacaria por seu lado mais fraco. Com seus preconceitos de classe, ele provavelmente sentiria que os argumentos que a Elizabeth tinham parecido fracos e ridículos continham bastante bom senso e um raciocínio sólido. Se ele, já antes, hesitara quanto ao que devia fazer, o que frequentemente sua atitude dera a entender, os conselhos e as exortações de uma pessoa que lhe era tão chegada poderia destruir todas as suas dúvidas e convencê-lo, de uma vez para sempre, a procurar sua felicidade sem ofender os seus brasões de família. Sendo assim, ele já não voltaria. Lady Catherine encontrá-lo-ia em Londres e a promessa dele a Bingley de voltar a Netherfield seria esquecida.
Se, portanto, ele enviar alguma desculpa ao amigo dentro destes dias mais próximos, dizendo que está impossibilitado de vir, saberei então o que pensar, disse Elizabeth para si. Aí desistirei de tudo, e se ele se limitar a lamentar minha perda, quando está nas suas mãos obter minha afeição, renunciarei a ele sem mágoa. A surpresa dos demais membros da família, quando souberam quem tinha sido a visitante, foi ilimitada. Contentaram-se, no entanto, com as mesmas suposições que haviam aplacado a curiosidade de Mrs. Bennet. E Elizabeth não foi mais interpelada sobre o assunto. No dia seguinte, de manhã, Elizabeth descia as escadas quando seu pai, saindo da biblioteca, veio a seu encontro com uma carta na mão. Lizzie, disse, e à tua procura, venha à biblioteca. Ela seguiu, e sua curiosidade em saber o que ele tinha para lhe dizer era aumentada pela suposição de que se relacionasse com a carta que tinha na mão. Ocorreu-lhe, de súbito, que ela proviesse de Lady Catherine, e com horror anteviu todas as consequentes explicações. Ela seguiu o pai até a lareira, sentaram-se diante dela e Mr. Bennet então disse: Recebi esta manhã uma carta que me surpreendeu extraordinariamente. Como ela se refere principalmente a ti, é necessário que sejas informada de seu conteúdo. Não sabia que tinha 2 filhas à beira do matrimônio. Deixa-me que te felicite pela tua grande conquista. O sangue afluiu ao rosto de Elizabeth e por um instante ela supôs que a carta viesse do sobrinho e não da tia. E hesitava se devia sentir-se contente por ele se ter finalmente explicado ou ofendida porque a carta não era dirigida a ela, quando seu pai prosseguiu. Parece compreenderes do que se trata. As jovens mostram grande penetração em assuntos desta natureza. No entanto, acho que posso até desafiar a tua sagacidade em descobrires qual o nome do teu admirador. A carta é de Mr. Collins. De Mr. Collins? E que poderá ele dizer? Algo que vem muito a propósito, de certo. Começa congratulando-me pelo próximo casamento de minha filha mais velha, sobre o que, segundo tudo leva a crer, foi informado por alguma das bem-intencionadas e mexeriqueiras jovens lacas. Não vou ler essa parte para não atentar contra a tua paciência. Aquela que te diz respeito diz o seguinte:
tendo-lhe apresentado deste modo as sinceras congratulações de Mrs. Collins, bem como as minhas, pelo feliz acontecimento, permita-me acrescentar uma ligeira alusão ao assunto de outro, do qual fomos advertidos pela mesma autoridade. Sua filha Elizabeth, ao que parece, não usará por muito mais tempo o nome Bennet, depois de sua irmã mais velha ter renunciado a tal nome, e o eleito pode, com toda a justiça, ser nem mais nem menos considerado como uma das pessoas mais ilustres deste país. Imaginarias de quem se possa tratar? Esse jovem foi aquinhoado com tudo que um coração mortal pode desejar: esplêndidas propriedades, nobre linhagem e considerável influência. Contudo, apesar de todas estas vantagens, permita-me que eu previna minha prima Elizabeth, como ao Senhor, dos males que poderão advir de um consentimento precipitado às propostas daquele cavalheiro, propostas das quais, naturalmente, se sentirão inclinados a tirar o proveito imediato. Tens alguma ideia, Lidsey, de quem possa ser este cavalheiro? Mas agora surge a revelação. A razão por que a prevenimos é a seguinte: temos razões para acreditar que sua tia, Lady Catherine de Bourgh, não aprova este casamento. Como vês, trata-se de Mr. Darcy. E agora, Lidsey, creio que te surpreende. Poderiam Mr. Collins ou os Lucas ter feito suposição mais absurda? Mr. Darcy, que não olha para uma mulher senão para criticar e que provavelmente nunca olhou para ti em toda a sua vida. É espantoso. Elizabeth tentou fazer coro com o pai em sua jocosidade, mas pôde apenas sorrir com relutância. Nunca o espírito de seu pai fora dirigido de maneira tão pouco agradável para ela. Não é divertido? Oh, claro. Continue a ler. Tendo eu mencionado a possibilidade deste casamento à Lady Catherine ontem à noite, ela imediatamente exprimiu o que sentia acerca desse assunto, com sua usual condescendência, proclamando que, em razão de certas objeções de família, ela jamais daria seu consentimento para o que, segundo sua própria expressão, era um péssimo casamento. Considerei ser meu dever comunicar tudo isso à minha prima, para que ela e seu nobre admirador saibam o que estão fazendo e não se precipitem em um casamento que nunca será convenientemente sancionado. Causa-me
Muita alegria saber que o triste caso de minha prima Lídia foi rapidamente abafado, preocupando-me apenas que se tenha tornado do domínio público o fato de eles terem vivido juntos antes de se casarem. Não posso, contudo, esquecer os deveres de meu estado, nem deixar de manifestar meu espanto ao saber que o Senhor recebeu o jovem casal em sua casa logo após o matrimônio. Considero tal atitude um encorajamento ao vício e pode estar certo de que se eu fosse o pastor de Longbourn, ter-me-ia oposto terminantemente a isso. É certo que, como cristão, os devia ter perdoado, porém, jamais deveria admiti-los em sua presença, nem permitir que seus nomes lhe fossem mencionados. Esta é a noção que ele tem do perdão cristão. O resto da carta trata apenas da situação de sua querida Charlotte e de suas esperanças de um rebento. Mas, Lizzie, parece que não gostaste. Espero que não te sentirás ofendida por causa de um boato tão tolo. Pois para que vivemos nós, então para nos tornarmos objeto de troça dos nossos desenhos e, por nossa vez, rirmos-nos à custa deles? Ah! Exclamou Elizabeth. Estou até achando muita graça, mas acho tudo isso tão estranho. Sim, mas é isso precisamente que lhe dá toda a graça. Se tivessem escolhido outro homem qualquer, não teria interesse nenhum, mas a perfeita indiferença de Mr. Darcy e a tua manifesta antipatia tornam essa suposição tão maravilhosamente absurda. Abomino escrever, mas por coisa nenhuma deste mundo desistiria de minha correspondência com Mr. Collins. Quando leio uma carta dele, não posso deixar até de preferi-lo a Wickham, por mais que eu preze a importância e a hipocrisia de meu genro. Conta-me agora, Lizzie, que disse Lady Catherine acerca desse boato? Ela veio visitar-te para te recusar seu consentimento? A esta pergunta, a filha respondeu-lhe apenas com uma gargalhada. E como ele lhe fizera a pergunta sem de nada suspeitar, Elizabeth não ficou embaraçada, mesmo quando ele a repetiu. Jamais ela sentira tamanha dificuldade em esconder seus sentimentos. Era necessário rir quando ela teria preferido chorar. Seu pai mortificara-a cruelmente com o que dissera a respeito da indiferença de Mr. Darcy, e ela nada podia fazer senão admirar-se de sua falta de penetração, ou recear que, quem sabe, se em vez de ele ver pouco, não fora ela que imaginara muito. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!